Irmãos, eu quero convidar aqui com muito carinho o pastor Helder, que veio com sua esposa Daisy e que pastorearam juntos essa igreja de 94 até o final de 2001. Está aqui com ele também os pais, depois o pastor Helder vai apresentar os pais do pastor. E é com uma grata alegria que recebemos a amada família, os pais. Eu com muita alegria e apreço, eu quero convidar o pastor Helder a vir aqui e apresentar também depois a esposa, a família, falar um pouquinho. Muito obrigado, família, Deus abençoe pela vida dos irmãos, pelo zelo para com esta igreja, pelo pastoreio. Conheço o pastor Helder já há alguns anos, tivemos um amigo em comum, muito amigo, que hoje se encontra com o Senhor na eternidade, né? Nosso missionário pastor Manuel Ramos, e é um privilégio tê-lo aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe e te use, sintam-se em casa. Tá bom? Porque esta é também a casa de vocês. Deus abençoe, pastor. Vocês sabem que passando algum tempo o coraçãozinho já velho já sofre um pouquinho mais. Ficar olhando aqui, não, assim não dá. A gente está segurando para não chorar e ver gente chorando, aí não dá não. Pode ter certeza que o presente maior é para a gente. A gente vai passando o tempo na vida e de repente a gente recebe um convite desse que faz a gente rebobinar 30 anos da minha vida. É tempo demais. 30 anos, muita coisa aconteceu. Bom, deixa eu dar um fôlego aqui. Deus tem nos dado o privilégio de chegar aos 33 anos de ministério. Isso significa que os irmãos me aguentaram aqui quando eu tinha apenas 3 anos de pastorado. Mas Deus me permitiu completar 36 anos de casado com a Deise. Eu gostaria que ela ficasse de pé. Tem bastante gente que não conhece a Deise, né? Em janeiro próximo já chegamos aos 37 anos. O Henriquinho que vocês conheceram criança, correndo por aí, ele está assim, maior do que eu. Ele decidiu, não sei que cargas d'água, tirar a barba e ficou só com bigode. Henrique tem 2 filhas, já fazem 7 anos que ele casou. Ele tem a Naia e a Eloá, lindas do Senhor. A Ana Beatriz fica em casa, a Ana Beatriz não vai casar não. Assim que o Henrique casou, um ano depois a Ana Beatriz casou. E a Ana Beatriz agora também já tem a Lorena. A Loreninha em 1º de dezembro, ou seja, daqui a 2 meses, estou certo? Outubro, novembro, dezembro, ela já faz 2 anos. Portanto, eu cheguei aqui, nesta igreja, com os meus filhos na idade das minhas netas. Isso fazem 30 anos. E esse 30 anos, tanta coisa aconteceu. Me acompanha seu Simão, meu pai, eu quero que ele fique de pé. Nesses 20 anos que nós saímos dessa igreja, eu perdi minha mãe
E meu pai casou com a Ruth. Querida Ruth, fica de pé. Tanto a Ruth acabou de completar 85 anos e o meu pai está por completar daqui a 14 dias 85 anos. Já que é para falar de idade, vamos falar de idade logo. Há 30 anos atrás eu tinha tido uma experiência de pastorear a querida Igreja Evangélica Batista Ebenezer, lá em Diadema. Mas eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e eu me desesperei do ministério, a igreja era bem ativa, e eu falei, não dou conta não. E eu pedi para sair sem ter lugar para ir. Isso foi na Páscoa. 2 meses depois, pastor Fernando Sintra era o presidente da associação, e com toda a coragem ele indicou para que eu pudesse ser pastor interino dessa igreja. E eu vim como pastor interino, apenas para dar apoio para a igreja. E a gente foi ficando. Passou o nome de um outro colega, os irmãos, a igreja não aprovou. E aí, de repente, o caldo entornou e alguém olhou para mim e disse, e aí, pastor, você tem topa ficar? Eu falei, eu ficar? Falei, já que o senhor tem que colocar a mão no vespeiro e resolver os problemas da igreja, é melhor que o senhor seja o pastor titular da igreja. E um dia, na comissão que tinha, eu disse assim, estou à disposição, vocês podem escolher, podem estudar o meu nome. E a comissão reuniu, e a igreja nos convidou, depois acho que de 9 meses, para ser o pastor titular dessa igreja. Um moleque. Um menino que não sabia muita coisa. A gente sai da faculdade pensando que sabe tudo. E hoje eu estou descobrindo que eu não sei nada. Os irmãos aguentaram. Perdão. Depois que eu aprendi tanta coisa, porque a gente sai desse ministério, saímos daqui em 2001, fomos para Pinheiros, passamos 8 anos em Pinheiros, depois nós fomos para Osasco, na primeira igreja de Osasco, ficamos 2 anos e meio, e depois surgiu a Junta de Missões Nacionais. O ministério mais longo que eu tenho é da Junta. Estou completando 12 anos, ou já vou para 13 anos na Junta de Missões Nacionais. E quando a gente vai assim aprendendo, em cada ministério a gente vai falar, meu Deus do céu, como que a antiga primeira igreja em São Bernardo do Campo me aguentou, quanta coisa que eu fiz errado. E a minha palavra hoje é para dizer perdão, irmãos, porque a gente desconhecia tanta coisa. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. Depois de 20 anos longe desta igreja, eu venci a gravata. Eu estava vendo as fotos ali, ó, só de gravata e bigodinho. Eu ainda fiquei um tempo com a barba, mas a barba começou a mudar a cor, viu, pastor? É um toque. E aí eu falei, quer saber, eu vou tirar esse negócio branco daqui. Eu estou muito velho. É porque eu olhei na identidade e vi que realmente está pesando a idade. Não 90 anos que nem a irmã aqui, mas está pesando a idade. Mas eu ainda estou feliz porque eu ainda estou na faixa dos 50. E eu estou contando para todo mundo que eu estou na faixa dos 50. Eu não vou dizer quanto tempo falta para chegar nos 60. Mas eu já estou terminando a faixa dos 50. E a gente vai pensando muito na vida e a gente vai aprendendo no ministério. Eu queria falar tanta coisa aqui. Tem um povo aqui que eu fui lá ver as fotos e eu comecei a tirar foto. Gente que a gente teve a honra de batizar. Gente que a gente teve... Gente que deu trabalho no aconselhamento, gabinete, tantas outras coisas. Pessoas que a gente teve a honra de fazer o casamento. E aí vai. Meu querido Roberto.
Um dia eu olhei para o Roberto e disse: Roberto, você tem jeito para ser vice-presidente? Ele falou: Deus me livre, pastor. Mas ele era vice-presidente quando eu cheguei. E nós tivemos boas experiências juntas. E eu falei para o Roberto: Roberto, o único problema de ser vice-presidente é quando o pastor sai. E eu saí e deixei ele na mão. Falei: toma. Eu posso passar a noite toda aqui compartilhando algumas dessas experiências. Foi um tempo muito precioso. Graças a Deus, eu louvo a Deus. Para mim é um grande privilégio estar aqui com os irmãos. Mas eu vim aqui para pregar. E outra coisa que eu aprendi é que, com o passar do tempo, eu ainda às vezes faço rascunho do sermão, mas alguns textos vêm incomodando o nosso coração e a gente vai lendo o texto e vai compartilhando aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Não sei se os irmãos têm ciência, mas há 1 ano e meio, não deixei a junta, mas voltei a pastorear uma igreja aqui no ABC. Igreja Evangélica Batista Emanuel. E eu tenho deixado um jovem lá que tem andado junto comigo, e eu tenho deixado com que ele dirija, pregou já hoje lá na igreja. A Igreja Emanuel foi o meu primeiro campo missionário. Foi o lugar onde me suportou como seminarista. Seminarista não é fácil, não. Desculpa, irmão. Seminarista não é fácil, não. Mas eu estava lá terminando o curso na teológica aqui do ABC, e eu vi uma carta assim na parede e disse: eu preciso começar o ministério. E surgiu assim a carta e dizia assim, lá embaixo terminava assinando o pastor José Davidson. E eu pensei, eu li aquela carta e falei: uau, eu nem sei onde é Diadema. Naquele tempo, eu acho que ainda é, Diadema era o patinho feio do ABC. Ainda é? Não é não, meu irmão. Eu estou pastoreando lá, meu irmão. Que é isso? Tinha uma ideia de que você vá para Diadema e seja assaltado. Era assim. Agora menos. Né? A gente assalta pouco. E olhei José Davidson, liguei, e ele falou assim: olha, ali nesse lugar, mata um e pendura outro para amanhã. Você está disposto? Eu falei: estou, vou lá. E aí eu fui, no meio da semana, conheci aquele lugar, e eu falei: domingo eu venho aqui. E a igreja era dentro da comunidade, você passava num bequinho assim, chegava, e no domingo de manhã, a Deise ficou em casa, eu fui lá conhecer, e cheguei, acertei o lugar. E cheguei naquele lugar e falei assim, fiquei esperando as pessoas: o senhor que é o seminarista que veio ver? Sim, sou eu. E assim comecei a trabalhar na Vila Monforte. Primeiro lugar da minha experiência. E fiquei lá. Hoje é uma igreja de 28 anos. Mas por alguma razão, hoje ela tem apenas 20 membros. E eu tenho sido pastor lá totalmente sem nenhuma remuneração para ajudar a igreja. É um grande desafio. O meu trabalho, especialmente, é na Junta de Missões Nacionais. Mas a gente tem ajudado também a igreja. Então a gente começa a ficar velho, começa a lembrar dessas coisas. Vamos para o texto bíblico. Marcos capítulo 6, verso 30 até o verso 44. Depois vocês culpam o pastor Diego porque ele não falou quanto tempo que eu posso pregar. E eu não sei quem mora mais longe do que eu, porque eu moro na Praia Grande, tá bom? Eu estou morando na Praia Grande. Então, se tiver alguém que mora mais longe do que a Praia Grande, pode sair antes do culto. Entendeu? Eu não estou com pressa de ir embora, não. Tá? É que hoje eu vou dormir na casa do meu pai, vai ficar mais perto.
Vamos ler esse texto muito bem conhecido e tentar tirar algumas lições preciosas. Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, fala da primeira multiplicação dos pães e peixes. Quero ler. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram do barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já está muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhe respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Então eles perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhe ordenou que fizessem todos se sentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupo de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Amém? Que milagre! Quando nós estudamos esse texto, nós normalmente focamos no milagre e nós vemos de uma maneira sobrenatural que o Senhor deu pão para todo aquele povo. Alguns dizem que 5.000 era só de homens, sem contar as mulheres e as crianças que, via de regra, não contavam. Então, imagine lá que se, de repente, vou chutar baixo, 7.000, 8.000 pessoas, como que a gente pode alimentar 5 a 8.000 pessoas? A igreja aqui tem um desafio, vamos lá, vamos sustentar. Surgiu uma necessidade, como que a gente vai fazer esse negócio? E de repente a gente fica preocupado de como que a gente vai resolver. E às vezes surgem alguns problemas na igreja que a gente precisa do milagre do Senhor. Eu quero olhar esse texto de um outro ângulo para os irmãos. Primeira coisa, o verso 30 diz que os apóstolos voltaram e estavam compartilhando experiências. E nós precisamos entender que esse texto tem a ver com o começo do capítulo 6, a partir do verso 6, E admirou-se da incredulidade deles, e em seguida Jesus percorreu os povoados e redondezas, ensinando, e Jesus encaminhou os seus discípulos para que eles pudessem pregar o Evangelho. Ele deu orientação para que eles não fossem cheios de bagagem, para que eles fossem apenas com uma túnica, para que aonde eles chegassem... meus irmãos, esse texto marcou minha vida. Todas as vezes que eu vou na casa de alguém e sou bem recebido, eu sigo essa orientação do Senhor Jesus. Eu oro: Senhor, que a paz invada esse lar. Eu tive uma experiência no ministério desta igreja que eu não tive em nenhum outro lugar.
Não sei se o Beto vai lembrar, o Roberto vai lembrar. Eu tive um problema de cuidar de um conflito de 2 irmãos aqui da igreja. E pela minha falta de experiência, eu não ouvi os 2 lados, eu ouvi só um e chamei o outro lado já para confronto. Esse irmão ficou tremendamente rebelde comigo. Passou algum tempo, não vinha à igreja, eu fui na casa dele visitar. Ele morava junto com a sogra. E eu fui junto com o Roberto. E eu sentei ali e ele estava lá no andar de cima do seu sobrado. E eu conversando com a esposa. E falando, olha isso, aquilo outro, e conversando. E de repente esse homem lá de cima, olha, eu só escuto ele dizer, mulher, manda esse homem embora, que eu não quero ele na minha casa. Eu respirei fundo e continuei conversando com ela. Uma segunda vez ele diz, mulher, manda esse homem embora, eu já falei. E eu continuei conversando. Pela terceira vez, esse homem disse, eu já falei, mulher, manda esse homem embora. Naquele mesmo exato momento, eu falei, vamos embora, Roberto. Saí, bati o meu pé no tapete e saí da casa. Lembra disso? Todas as vezes que eu leio esse texto, se alguém não os atender, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Pela graça de Deus, alguns anos depois, eu pude trabalhar junto com esse irmão. Nós nunca pedimos perdão um ao outro, mas meu coração tem totalmente livre dessa experiência, mas foi uma experiência que marcou. E o Senhor Jesus avisou para os seus discípulos que isso iria acontecer. Parece que o autor de Marcos coloca a morte de João Batista aqui no meio da história. Então, o verso 30 estão os apóstolos reunidos para compartilhar aquilo que eles tiveram na primeira experiência missionária de pregação do Evangelho, e eles estão conversando com Jesus e contando. E Jesus então diz no verso 31, acompanhe-me a um lugar deserto, vamos descansar um pouco. E é interessante que o texto diz, porque eles vinham e iam e vinham, e esse movimento era doido com Jesus. Jesus não parava. E eles, diz o texto, não tinham tempo nem para comer. Por que será que Marcos coloca isso aí? Os apóstolos não tinham nem tempo para comer, porque andar com Jesus é doideira. Em todo momento ele tem alguém que ele para e dá atenção. Jesus então diz, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado, num lugar afastado. E assim então se retiraram de barco. E o que me chama a atenção é que o texto diz que Jesus, juntamente com os seus discípulos, foram de barco. E o verso 33 diz que muitos viram que eles partiram e foram de todas as cidades e correram a pé para lá e chegaram antes deles. Imagine o pastor chamando a diretoria para um retiro espiritual. Vamos lá para o Riacho Grande, né? Oh, bênção. Olha, nós vamos para um lugar bonito, que sossego. A gente chega lá, meu irmão, tem uma multidão esperando. Eu penso que os apóstolos se frustraram. E aí diz o texto, verso 34, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Lá vai Jesus de novo.
O que me chama a atenção é que Jesus, o ministério de Jesus não foi no gabinete pastoral, que o ministério de Jesus foi andando, e enquanto ele andava, e esta é a ideia de Mateus 28, enquanto Jesus ia andando, as pessoas tocavam em Jesus, um subiu numa pequena árvore, outro teve uma ocasião que alguém desceu pelo telhado, um paralítico, as pessoas iam aparecendo diante de Jesus, e Jesus, diz o texto, sempre tinha compaixão dessas pessoas. Jesus olhava as pessoas e amava as pessoas. Uma vez eu estava indo para curar SOS, emergência. Jairo disse, minha filha está quase morrendo. Jesus, o senhor pode vir na minha casa? Jesus se levantou e disse, deixa aí, vamos embora. Enquanto Jesus está indo, uma multidão junto com ele, alguém toca na roupa de Jesus. Jesus, para, alguém me tocou. Ah, meu irmão, eu fico pensando no Jairo. Jairo, Senhor, é lógico que alguém te tocou. Quem foi que te tocou? Eu quero saber quem foi que tocou. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue tanto tempo, ela tinha vergonha, ela não queria se apresentar diante das pessoas, e aí ela aparece diante de Jesus, e Jesus gasta tempo com ela. E diz o texto que de repente, enquanto Jesus estava gastando tempo no caminho do SOS, você já pegou uma ambulância? Você já correu para o hospital? Já viu o desespero que você tem para chegar no hospital para salvar alguém? De repente, Jesus para com alguém e diz assim, essa mulher precisa de mim. Mas Jesus, e a filha de Jairo? Deixa a filha de Jairo, eu tenho que cuidar dessa mulher. Assim agia Jesus. Não foi diferente dessa multidão. Férias frustradas. Feriado frustrado. Os apóstolos pensaram que iam ter um tempinho para conversar com Jesus. Quando chega do outro lado, havia uma grande multidão diante de Jesus. E Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Ah, meus irmãos, eu quero comparar o desafio que nós temos aqui diante da realidade da igreja nos dias de hoje. O que acontece, verso 35, é como já era tarde, os discípulos, Jesus já começou a ensinar aquele povo. Eu não sei quanto tempo Jesus começou a ensinar, aquela multidão toda e Jesus ensinando. E de repente reuniram-se os discípulos e começaram a ficar preocupados. E aí, o que a gente vai fazer? E esse povo todo, como que a gente vai fazer? Agora já está escurecendo, será que a gente vai ter? Não tem hotel aqui. Como que a gente vai cuidar dessas pessoas? Não tem McDonald's aqui para pedir os lanchinhos para esse povo. Não tem nem telefone, nem sinal de telefone. Não tinha celular, irmãos, tá? Mas como que a gente vai pedir esse negócio de iFood, né? É do nosso tempo. Naquele tempo não tinha, não tinha ninguém de moto para levar lanche. Como que a gente vai fazer? E o que me surpreende, irmãos, é que os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram, Jesus, talvez eles chamaram assim, mexeram na roupa de Jesus, Jesus, dá um tempinho aí. E Jesus ensinando, e olhando para as pessoas, disse, Jesus, tem um problema, vem cá. Dá atenção aqui. O que foi? Os discípulos chegam para Jesus e dizem, o lugar é deserto, já está tarde. E a gente não tem como alimentar esse povo. Ah, meus irmãos. Muitas vezes na igreja do Senhor Jesus Cristo o desafio aparece. É construção, é um grande desafio. A gente sempre tem aqueles que são do contra, sempre são aqueles, mas será que a gente tem condições? Olha aí as situações e tudo mais. E de repente os apóstolos que estavam junto com Jesus começam a questionar com Jesus, Jesus, nós estamos preocupados. Eu não sei se você percebeu na sua Bíblia, no verso 36, na primeira parte, não sei se está colocando lá, deixa aqui. Não precisa não, meu irmão. O verso 36 diz, manda-os embora.
Irmãos, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o milagre aconteceu, mas não aconteceu porque os apóstolos estavam dispostos a investir no desafio. Meus irmãos, dói meu coração quando de repente tem gente que diz assim: pastor, não vamos investir nesse negócio porque vai gastar muito dinheiro, deixa para lá, não arruma encrenca para a gente. Mas o que me chama a atenção aqui não é construção, é pregação do evangelho, são gente. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, olhar a realidade das pessoas e não ter a mesma leitura que os discípulos tiveram. Dispensa esse povo, é muito para nós, a gente não aguenta, manda esse povo embora. Me permita, trabalhando em missões, não tem como a gente não pensar nos desafios que têm acontecido para a nossa Junta de Missões Nacionais. Há 14 anos atrás, uma igreja sempre abria a porta e na sua escadaria mandava o pessoal sair. Tinha gente que dormia na escadaria da igreja, mal cheiroso, fedido, totalmente dominado pelas drogas. E de repente alguém chegava ali: licença, sai daí, vai para outro lugar, porque a gente tem que cultuar o nosso Deus, e vocês estão impedindo que o nosso povo venha adorar ao Senhor. Até que alguém olhou para aquelas pessoas e disse assim: por que a gente não bota esse povo para dentro? Primeira Igreja Batista em São Paulo, 14 anos atrás, nós começamos o Ministério Cristolândia. Não mexe com esse povo, não. Não mexe com esse povo, isso daí vai dar trabalho. Imagine cuidar desse povo, imagine dar banho nesse povo, se a gente começar a colocar esse pessoal, e aí a gente vai ter que alugar, sabe quanto que custa um salão, sabe quanto que custa um sítio, e assim sucessivamente a gente vai pensando: não mexe com esse povo que isso vai dar problema. Quando eu fui pastor dessa igreja, nós tivemos pessoas que nós tínhamos que encaminhar para a casa de recuperação, era o nome que nós chamávamos naquele tempo, e nós não tínhamos casa de recuperação da nossa denominação, a gente ia levar para os pentecostais. Alguém teve coragem de dizer: vamos meter a mão nesse negócio? Não vamos mandar embora eles, não? E nós começamos o Ministério Cristolândia há 14 anos. Hoje nós temos 32 unidades em todo o nosso país. E quantas vidas foram transformadas pelo poder do Senhor. Porque alguém disse: não vamos mandar embora não. Mas isso vai dar trabalho a muita gente, mas a gente vai. Em nome do Senhor Jesus. O rapaz que está lá comigo, ele veio da Cristolândia, já fez teologia, agora está fazendo pós. E a gente está acompanhando ele lá na igreja. Irmãos, às vezes aparecem alguns desafios na igreja. E eu gostaria que os irmãos, já com 70 anos, já bem experientes, não tivessem a leitura dos apóstolos. Pastor Diego, não. Pastor Diego está 1 ano e meio aqui. E o pouquinho que eu conversei com ele está com a cabeça fervendo, o coração pegando fogo. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo outro. A coisa mais fácil que tem é alguém chegar diante do pastor e diz: pastor, maneira aí, o senhor é muito jovem. Quando eu cheguei nesta igreja, e eu também chegava com esse ânimo todo. Uma irmã, que eu lembro como hoje, numa reunião aqui de quarta-feira, nós tínhamos talvez, a gente costuma dizer, meia dúzia de gato pingado, já ouvi essa expressão no culto de quarta-feira, e a gente estava aqui, e eu estava animado, sonhando com a igreja, eu disse: nós vamos fazer isso, isso, isso. A irmã olhava para mim e sorria assim. Eu disse: que a irmã está sorrindo, está gostando da ideia? Eu falei: não, pastor, eu vejo o senhor todo animado, o senhor não conhece essa igreja. Irmãos, o que mais nós temos é pessoa para desconfiar do poder de Deus. E eu fico imaginando que o milagre não teria acontecido se o Senhor Jesus desse atenção para os seus discípulos. É verdade, vocês pensaram na infraestrutura, realmente vamos mandar todo esse povo embora.
Mas a resposta do Senhor Jesus foi diferente. Verso 37 diz: Ele, porém, lhe respondeu: isso não é assunto meu, é de vocês. Jesus respondeu para os discípulos e disse: o problema da alimentação é com vocês. Eu estou aqui ensinando o povo, eu estou falando da graça do amor da graça do amor para todas essas pessoas. Eu estou preocupado em cuidar dessas pessoas. A alimentação é com vocês. E os discípulos, a primeira coisa que fizeram foi colocar a mão no bolso e fazer as contas. Tinha que fazer a conta no dedo, porque não tinha calculador naquele tempo, não. 200 denários, quanto que a gente tem aqui? 200 denários para comprar, bom, vai dar talvez um cisquinho de pão para cada um desse povo. É muita gente, é mais de 5.000 pessoas. Como que a gente vai fazer esse negócio? E tem muita gente na igreja que chega com essa questão. A primeira coisa que a gente vê é as entradas do caixa da igreja. A gente olha assim: pastor, não vai dar não. Para com essa construção, porque esse negócio não vai dar não dá para a gente não. Olha nossa entrada aqui, só está entrando tanto. E o senhor quer 3 vezes mais, não dá. Vamos parar com esse negócio. Os discípulos foram desafiados a resolver a questão. O Senhor tem deixado para cada um de nós, corpo de Cristo, assumir a responsabilidade de cuidar das pessoas, seja lá qual for o desafio. É muito mais fácil a gente dizer o seguinte: olha, aquilo que a gente tem aqui, não dá não. Então, mais uma vez, dispensa esse povo. Dispensa esse povo. Me vem à mente algumas experiências de ministério. Uma vez lá em Osasco, a igreja trabalhava com as crianças da comunidade. E a gente cuidava daquelas crianças, as crianças vinham todas cheias de piolho. A Deise teve a experiência de lavar a cabeça de criança cheia de piolho no banheiro da igreja. E a gente cuidava daquelas crianças, e aquelas crianças vinham, sentavam nos 2 primeiros bancos, todas molhadas, traziam o cachorro de estimação, o cachorro entrava junto, e aquilo estava incomodando alguns irmãos. E de repente um dia um menino brigou com o tio lá que estava cuidando deles, porque saía aquela criançada toda para a aula, no culto paralelo, e de repente aquele menino disse assim para o tio: o senhor vai ver só, vou te matar. Ah, meus irmãos, eu tinha uma reunião de homens toda terça-feira. E um irmão olhou assim e disse: pastor, se o menino cumprir com aquilo que ele prometeu, o senhor está em maus lençóis. Eu parei e refleti para ele, eu falei: meu amigo, a ameaça de morte era o que mais os apóstolos sofriam. Paulo sofreu tanto naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi caluniado, tantas coisas que aconteceram. A gente vai recuar de trabalhar com essas crianças, porque uma criança ameaçou de morte. E teve gente da igreja que saiu por causa daquelas crianças. Um irmão disse assim: pastor, por que a gente tem que ficar com essas crianças? Eu falei: meu irmão, as crianças estão aí. Essas crianças moram na comunidade, são frutos de família totalmente destroçadas. Pastor, a presbiteriana não quis ficar com eles. A católica também não quis ficar com eles. Por que a gente tem que fazer? E eu respondi para ele: e por que nós não vamos fazer? Nós temos o privilégio de tratar dessas crianças. É muito mais fácil olhar para aquilo que a gente tem no bolso e dizer: não cabe para a gente não, deixa para lá. E tem uma orientação que o Senhor Jesus fala aqui, verso 38. Ao que lhes disse: quantos pães tens? Jesus perguntou para os seus discípulos: quantos pães que vocês têm?
E o silêncio foi a resposta. Quantos pães? Não sei quantos pães, a gente nem saiu. E aí a ordem é: ide ver. Irmãos, às vezes nós já falamos não para o desafio que se apresenta diante de nós, sem a gente de fato estudar a realidade que a gente tem. É muito mais fácil dizer não, não vamos envolver. Estava falando para o pastor que em algum tempo, não sei se alguém lembra disso, os mais antigos, não sei se gostaram. Mas eu, uma vez, quando a gente estava pastoreando aqui a igreja, a gente tinha ideia de mudar a nossa igreja lá para Demarque. Lembra disso? Eu falei: o que a gente está fazendo aqui? É difícil, a gente está no centro, tudo. Ninguém mora aqui no centro. Vamos lá para o Demarque? Lá não tem igreja batista. E a gente foi lá tentar ver. A coisa não andou. Entendi que não era a direção de Deus. Mas é muito mais fácil a gente, diante dos desafios que se apresentam diante de nós, a gente tirar o corpo fora e diz: olha, não tem condições não. Não dá para a gente não. Diz o texto: tendo-se informado, aí foram os discípulos. Imagine 5.000 pessoas, os apóstolos andando para um lado para o outro, dizendo: escuta, você tem alguma coisa para comer? E aí de repente aparece um menino. Eu já ouvi essa explanação do pastor Samuel Mouta, quero dar crédito aqui para ele. O pastor Mouta é o gerente nosso de missões nacionais, e ele defende que ele imagina que esse menino era um gordinho. E ainda queridinho da mamãe. Quem é que sai com uma lancheira cheia com 5 pães e 2 peixes? Ou a mãe era gorda, né? Meu filho tem que comer. Irmãos, depois que eles saíram, foram ver o que se tinha, trouxeram diante de Jesus e diz: a gente só tem isso aqui. Só tem isso aqui. O senhor vai fazer o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Aí sim o Senhor Jesus, agora é comigo. Eu fico imaginando a alegria desse menino. Eu não sei se ele já tinha comido alguma coisa. Eu sei que ele deu o que tinha. Aquilo que ele tinha, ele deu tudo. Toda a sua lancheirinha, todo o seu bornal. Está aqui. E do pouco que aquele menino tinha, Jesus alimentou toda aquela multidão. Uma outra lição que nos chama a atenção aqui é que você é importante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse amém foi meio assim, parece que o povo não crê muito, não. Você é importante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes nós sentamos no nosso cantinho e falamos assim: não, ninguém me vê na igreja, eu não faço nada, eu estou lá no cantinho, eu não sou zero esquerda, ninguém é zero esquerda no corpo de Cristo. Todos nós temos importância, e todos nós temos responsabilidade, todos nós temos que fazer a nossa parte. A parte desse menino foi dar todo o lanche que ele tinha. E ele entregou aquilo de bom modo. E aquilo que ele entregou, o milagre aconteceu pela dedicação daquela criança. O que nós precisamos é de crentes no Senhor Jesus Cristo dispostos a entregar e fazer a sua parte. Um primeiro grande desafio é justamente a fidelidade para com o dízimo. Eu aprendi com um pastor da minha juventude que esse negócio de campanha de construção de igreja é totalmente antibíblico. Pastor Juvencio Liberino de Oliveira. E ele dizia o seguinte: a igreja precisa sobreviver de dízimos e ofertas. Pronto. Porque se todos forem fiéis no dízimo, o Senhor fará nascer
descer dinheiro do céu se for necessário, assim como maná. Amém? O amém agora já fica mais difícil. Irmãos, cada um de nós tem a nossa responsabilidade. Como membros da igreja, que nós estamos envolvidos, todos nós fazemos parte. E essa igreja só tem chegado nessa idade porque muitas pessoas têm se mantido fiel à sua contribuição, têm orado por esse povo, têm permanecido aqui trabalhando. E eu louvo ao Senhor porque eu posso ainda rever muitos amigos do meu tempo. O pouco nas mãos de Deus se torna muito. Quando chega na mão do Senhor, Ele faz o milagre. Quando chega na mão do Senhor, Ele ordena as pessoas para sentar, ora ao Pai, e os pães e os peixes são multiplicados. Uma das coisas mais interessantes é que aparece o cesto aqui. Aparece o cesto. Da onde veio esse cesto? Uma das coisas interessantes é pensar, irmãos, que quando nós fazemos a obra do Senhor com coragem, Deus vai cuidar de todos os detalhes. Você acredita em milagre? Mais uma experiência da Junta de Missões Nacionais, alguns anos atrás, vendo aquela cena do avião saindo do Afeganistão e aquelas pessoas desesperadas se agarrando no trem do avião, perdendo a força e estatelando no chão. Aquilo tocou no coração do pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais. E quando ele viu aquilo, ele disse: e aí, o que a gente vai fazer? O primeiro momento foi dar de ombro e disse: mas nós somos missões nacionais, a gente não tem nada a ver com esse negócio. De repente, a informação que o Brasil abriu visto humanitário para aqueles que estavam saindo do Afeganistão. Aí complicou. Aí o povo está chegando no Brasil. E começou a chegar lá, no aeroporto de Guarulhos. E aí o pastor Fernando Brandão olhou assim: agora está no nosso terreno. Olhou para o pastor Samuel Mota e disse: então. E Fernando disse mais ou menos que nem Jesus, olhou para o Samuel e disse: dá-lhe voz de comer. É mesmo? É. E de repente a solicitação chega: olha, tem um grupo de 70 pessoas que está precisando de um abrigo. Vieram lá do Afeganistão e estão precisando desse lugar. E aí, como que a gente vai fazer isso? E aí começaram: bom, se é nosso, então vamos enfrentar esse negócio. E aí começou a se procurar acampamento de igrejas para tudo quanto é lado. Vamos procurar esse acampamento, vamos procurar esse outro. Não, mas acampamento não dá, e complica a situação. E quanto que a gente vai pagar? A gente não tem dinheiro para pagar. Sabe o cesto aqui? Que ninguém pensou, mas Deus pensou. O mesmo vídeo da televisão, daquela cena que o avião subia e as pessoas morriam estateladas. Um empresário de uma igreja aqui de São Paulo viu, e na hora que ele viu, ele disse: se o Senhor quiser que eu ajudo, eis-me aqui. Ninguém jamais tinha escutado falar desse homem. De repente, um dia, pastor Fernando Brandão, pregando numa igreja aqui em São Paulo, diz: eu estou procurando, me ajude. Alguém indicou esse empresário, e esse empresário disse: eu tenho uma pousada, que no tempo da pandemia ela fechou. Mas depois que eu vi aquela cena, Deus tocou no meu coração: doa a sua pousada para receber esses afegãos. Quando o pastor Fernando foi conversar com ele, diz: olha, nós não temos nada. Ele falou: não, estou cedendo incomodato, sem cobrar nada, durante 5 anos, para que vocês possam usar essa pousada
para receber os afegãos. Está lá, Vila Minha Pátria. Nós já atendemos, eu já perdi a noção. Via de regra, aquela pousada tem entre 80 a 100 pessoas. Vários desses já hoje, algumas igrejas já repatriaram. O nosso objetivo, primeiro, é cuidar deles. O segundo objetivo é falar de Cristo, do amor de Cristo. E deixar que eles tomem uma decisão. Sabe o mover de Deus nessa história, irmãos? O Afeganistão era o segundo país mais fechado para o Evangelho. E eles saem de lá e vêm no território brasileiro para ouvir da graça e do amor do Senhor Jesus. Esses milagres, como dos pães e dos peixes, têm acontecido hoje. E o desafio que eu quero trazer para esta igreja é que nós estejamos atentos pelo mover de Deus nesta igreja. Aquilo que Deus colocar como desafio, não desanime, não fiquem fazendo contas. Entenda a mensagem do Senhor e vamos avançar, porque se Deus é conosco, nós vamos alcançar. Principalmente vidas. A construção é um grande desafio. Mas nós precisamos pensar em vidas. Dói o meu coração quando eu leio esse texto dizendo, os discípulos falando, manda embora, manda esse povo embora, esse povo vai dar trabalho para a gente. Meus irmãos, que Deus nos livre dessa atitude. Trabalhando na ação Jesus Transforma, em algumas regiões nós damos oportunidade para que os missionários cheguem em algumas cidades, em algumas igrejas. E alguns pastores frustrados voltam, dando uma resposta para mim, dizendo, pastor, a nossa igreja disse o seguinte, os irmãos disseram o seguinte, esse negócio de evangelizar dá trabalho. A gente está feliz com aquele povinho que a gente tem. A gente não quer ter trabalho, não. Irmãos, isso dói em meu coração. Que igreja é essa do Senhor Jesus, que tem medo de pessoas totalmente tortas, totalmente perdidas? Como que nós podemos estender a mão a essas pessoas que têm necessidade? Ainda esse ano, por que não dizer no mês passado, eu recebi uma solicitação de uma igreja, que dizia ao seu missionário, pregue o evangelho só nesta cidade, porque a gente não tem como manter você na cidade vizinha. Será que a gente não pode olhar a cidade vizinha como campo missionário? Será que a gente então não pode evangelizar a cidade vizinha, a oportunidade de alcançar vidas? Porque a gente não tem recurso financeiro. Talvez o desafio que eu poderia deixar para os irmãos através desse texto, não emperre o milagre que o Senhor quer fazer através da sua vida. Porque as circunstâncias aparecem sem que a gente planeje. Nós precisamos estar atentos com as nossas crianças. O dia de hoje se tornou um dia de uma luta muito grande para os cristãos. Em quase todas as nossas cidades teve a tal da votação da Conselho Tutelar. Você sabia que tem esse negócio? A gente nunca se preocupou com esse negócio. Para que Conselho Tutelar? Para que a igreja vai se preocupar com isso? E de repente este ano, diante de tanta batalha, de tanta gente, e isso endureceu meu coração, porque eu assisti um vídeo e a pessoa dizia, as igrejas estão fazendo mal para as nossas crianças. E aquilo incomodou meu coração, eu me senti afrontado. A gente não pode se calar, as crianças são um grande desafio para nós, e nós precisamos ter crianças das nossas igrejas, nós precisamos ter capelões nas nossas escolas, porque as crianças na menor idade já estão envolvidas com essa questão do gênero, já estão envolvidas com as drogas.
um pastor aqui da cidade de São Bernardo do Campo, um missionário nosso. Ele disse que chegou numa cidade, numa escola aqui em São Bernardo do Campo, e as crianças de 11 anos estavam festejando. Qual era a festa? A festa na escola é que um menino de 11 anos assumiu que ele era gay. E a criançada estava batendo palma. Até quando, irmãos? Que nós vamos olhar essas realidades e vamos calar como igreja? Esse é um exemplo. Nós precisamos chegar às crianças antes que o diabo chegue. E o diabo cada vez mais cedo está chegando nas crianças. É um dos desafios, e a gente tem tantos outros. A igreja do Senhor não pode se assustar diante do tamanho. Mas são tantas crianças em São Bernardo do Campo. Mas são tantos desafios em São Bernardo do Campo. Enquanto a nossa igreja não assumir a responsabilidade de amar pessoas, de ter compaixão de pessoas, nós não vamos ver o milagre do Senhor. Eu quero, irmãos, rogar aos irmãos, que os irmãos leiam de novo esse texto na sua casa. Uma das coisas que eu aprendi do ministério é que às vezes a gente prepara todo aquele sermão, pastor Diego, e a gente prepara o sermão, diz, pronto, terminei o sermão. Quando a gente prega aquele sermão, a gente descobre um monte de coisa que eu não tinha percebido naquele texto. Um sermão nunca é fechado, sempre tem mais coisas que Deus quer nos ensinar. E esse texto nos fala de que se o Senhor Jesus tivesse escutado os discípulos, o milagre não teria acontecido. O meu desafio para esta igreja que completa 70 anos é que a gente não tenha um sentimento de que nós somos pequenos, que nós não podemos, que a gente tem que mandar as pessoas embora porque nós não damos conta. Mas o desafio para esta igreja é que nós possamos fazer aquilo que está nas nossas mãos. Talvez seja 5 pães e 2 peixinhos, mas tudo aquilo que nós podemos fazer, Deus vai operar o milagre a partir de nós. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá. Tempo ímpar, tempo difícil de não chorar, porque nos faz relembrar 30 anos atrás. Pai eterno, sei dos desafios dessa igreja. Sei quantos desafios essa igreja já aceitou. Quantas pessoas, Senhor, que já passaram por essa igreja e foram transformadas pelo poder do Senhor. Pai eterno, nós cremos em milagre. E nós cremos que o Senhor tem muitos milagres para fazer através dessa igreja. Basta que simplesmente a gente confie no Senhor. Dê o nosso melhor, para que nós não venhamos a emperrar a Tua obra. Essa é a nossa oração. Pai eterno, que durante todo este mês, que essa igreja celebra 70 anos de existência, o coração de cada um dos membros dessa igreja seja tocado, seja chacoalhado, e que esta igreja olhe o mundo, olhe a comunidade com a paixão ou a compaixão dos olhos de Jesus. Deus abençoe pastor Diego à frente dessa igreja. Deus abençoe essa querida igreja.
Esta é a nossa oração em nome de Jesus.